E, na verdade, existem 5. É a categoria B, 1, 2, 3 ou 4. Essa categoria B é aquela categoria que a gente está falando, sensores de automação industrial. Qual é a diferença da categoria B para a categoria 4? A gente está falando, gente, com a confiabilidade do dispositivo elétrico. A gente está falando assim, aquele dispositivo elétrico, ele não pode falhar. E a gente vai ver depois uma solução que eu vou mostrar para vocês, numa descarnadeira, que foi anotada ali a ideia de colocar uma cortina de luz. Se aquela cortina de luz falhar, vai tudo para o beleléu. Então, por isso que essa cortina, dependendo dessa análise de risco, que eu vou mostrar para vocês superficialmente como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente chega nessa conclusão, ela tem que ser uma cortina de categoria 4. Categoria 4. Quando eu falo de categoria 4, eu vou remeter a pergunta. Quem é que diz que uma cortina tem categoria 4, vai categoria B, categoria 1 ou 2, ou seja, nós no Brasil, nós não temos nenhuma entidade hoje que consiga determinar ou afirmar a categoria do dispositivo de segurança. E essas entidades só existem lá fora. Na Alemanha, na Itália, na Espanha, todos lá têm instituições que determinam essas categorias. Daí que começa o primeiro problema no entendimento. Todos esses dispositivos de segurança que nós utilizamos hoje, eles vêm de fora, eles são importados. Daí, como eles são importados, a gente vai cair em alguns fabricantes. Que são fabricantes que têm tecnologia para poder vender esses dispositivos. E normalmente esses dispositivos, eles são o quê? Mais caros que o comum. Então é assim, o cara começa, mas espera aí, aqui vai um sensor aqui. Sim, ele vai pagar por um sensor de automação talvez R$10. Por um sensor de segurança ele vai pagar 80, 100, 120 reais. Daí começa, por que essa diferença? Funcionalmente, até ele faz a mesma coisa. Só que a pergunta é, qual a confiabilidade que um ou outro faz? E dependendo do dispositivo de segurança, o dispositivo de segurança não pode falhar, porque a falha dele vai gerar um acidente. Ok? Bom, eu vou pular aqui. Na verdade, é só mostrar aqui para vocês. Ó. Ali tem uma... A norma fala lá que todas as partes móveis de máquinas devem ser protegidas. Né? Está escrito lá. Por quê? Aqui é uma polia, por exemplo. Tá? Qual é o risco? Pode ser impacto, esmagamento, ocorrência, polias, volantes, ventiladores. Ou seja, vai haver aqui algum desses riscos de uma polia estar exposta. Gente, quando eu falo polia exposta, a gente pegar a NR velha, a NR12, ela dizia assim uma frase lá perdida assim, que todos os sistemas de transmissão de força de máquina devem estar protegidos. Gente, o que eu entro em fábrica aí hoje e que eu vejo o sistema de proteção completamente aberto, ou seja, onde tinha lá a proteção da correia, alguém tirou e deixou jogado num canto. Por quê? Visão, não serve para nada aquilo ali. A máquina funciona sem aquilo. Ele saca fora e deixa tirado num canto, então não serve para nada. Bom, para a gente fazer essa estimativa de risco e tentar ver a categoria da máquina, não é simplesmente a gente descrever só o risco. A gente chegar e dizer o seguinte, existe o risco de esmagamento no ponto de operação da máquina. O que eu fiz ali, eu identifiquei um perigo, chamado de perigo de esmagamento. Daí eu preciso avançar um pouco mais para determinar que risco isto representa, né? E daí a gente tem que começar a ver fazer a primeira pergunta. Qual é a gravidade que esta lesão vai gerar? Ou seja, essa lesão ela vai ser reversível ou vai ser irreversível? Ou seja, ela vai me gerar um pequeno corte que vai cicatrizar e vai ser reversível, ou vai ser algo que vai me esmagar a ponta do dedo e vai ser uma lesão irreversível?
Gente, isso é extremamente importante a gente fazer essa estimativa, porque a partir dali a gente está começando a definir qual é a categoria do dispositivo de segurança que a gente vai utilizar na máquina. Isso, gente, não é algo muito simples. E eu sempre, normalmente assim, ó, eu já me deparei com situações de que alguém, para o mesmo risco, disse que um cara quebrando um braço era uma lesão leve, reversível. E outro me dizia que lesão de quebrar um braço era uma lesão irreversível. Então, essa definição é extremamente importante, tá, gente? Porque se a gente subestimar na análise de risco, a gente vai chegar num dispositivo de segurança ineficaz. E se a gente superestimar, a gente vai estar chegando numa solução de segurança que não precisaria ser adotada e se tornaria muito cara. Então, essa questão, normalmente, eu sempre trabalho assim, ó, quando gera essas diferenças, o que é importante? É se unir de mais pessoas e se juntar mais pessoas para definirem qual é a gravidade da lesão. Tá? Bom, além da gravidade da lesão, eu tenho que ver qual é a frequência que eu vou me expor àquele risco. É diferente na área de operação da máquina, onde eu vou estar constantemente me expondo ao perigo, é diferente do lado do sistema de transmissão de força, que talvez eu raramente ou ocasionalmente vá acessar aquela zona. Então, na zona que eu tenho alta frequência, alta gravidade, alta frequência, eu estou elevando a minha categoria do risco. Então essa limitação é muito importante, tá? Para a gente chegar num parâmetro coerente. E por fim, a probabilidade de se eliminar o evento perigoso. Aí a gente começa a ver a questão da velocidade com que a máquina desloca. É muito comum, acho que vocês conhecem prensa hidráulica. A prensa hidráulica ela tem um movimento lento. Ela não tem um movimento de fechamento rápido. A não ser algumas prensas hidráulicas que eu conheço que é utilizada na indústria metalúrgica. Nas máquinas que eu conheço, tem prensa hidráulica no couro, normalmente o movimento ele é lento. Então eu posso pensar que talvez, se eu tiver com a minha mão ali na área de operação, eu tenha tempo em retirar. Se eu tiver tempo de retirar, eu posso estar chegando numa categoria um pouco menor do que uma prensa que feche rapidamente, ou uma máquina que tenha a velocidade seja muito alta, tipo os rolos da descarnadeira ali, né? Alguém, você botar lá o dedinho ali onde o couro pega ali para fazer o descarga do couro, vai ter tempo de eu botar, tirar? Não vou. Foi o dedo, se não for o braço junto do cara ali. Por quê? Porque a velocidade de giro da máquina é muito grande. Então, isso, gente, é bem importante que a gente tem que fazer para a gente determinar aquilo que se chama da categoria do risco. São essas três variáveis que eu falei. Com isso, existe uma tabela que está lá na NBR 14153, que fala em sistemas de comando de máquinas, né? Ali ela vai determinar quais são essas categorias, B1, 2, 3 ou 4. Que é uma linguagem que vocês aí vão começar a ver, quando a gente começa a trabalhar com segurança de máquina, começa a aparecer, mas esse sensor aqui, de que categoria é? Isso é determinado por uma norma, que é a 14153. Aqui no Brasil, existe uma correspondente europeia, que inclusive eles estão modificando já ela. Tá? Mas nós estamos na seguinte fase, nós não aprendemos nem a usar ainda essa que está aí. Se nós só querer usar a europeia, que fala lá sobre SIL 1, 2 ou 3, eles vão ficar mais perdidos ainda. Porque nós não sabemos nem o beabá ainda. Quanto mais usar aquilo que eles estão usando lá hoje. Bom, aqui eu tenho uma foto, né, que eu tirei há 2 meses atrás, de uma empresa onde o sistema de força está completamente desenclausurado, né? Só para reforçar aquele exemplo que eu falei. Isso é muito da nossa realidade. Isso sem tirar a máquina em si, que é uma máquina já bastante ultrapassada.
Bom, eu vou começar a definir, mostrar para vocês alguns tipos de proteção com alguns exemplos. Nos exemplos, eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu vou mostrar alguns exemplos do trabalho que a gente fez até o momento com as máquinas utilizadas na indústria do couro, onde a gente já conseguiu 2 protótipos, ou seja, a gente conseguiu passar toda a fase da análise de risco, tudo, para chegar em uma solução. Só que a gente conseguiu já validar isso, ou seja, ver fisicamente isso em 2 máquinas, que é a descarnadeira e a divisora. Então eu vou mostrar para vocês algumas fotografias disso. E vou mostrar também de outros setores industriais outros tipos de proteção. Por quê? Por exemplo, a proteção intrínseca, tá? Que é aquela realizada através da redução do risco. Tem um exemplo aí que é o seguinte, ó, uma coisa muito utilizada na indústria de calçados, tá? Por exemplo, eu faço a aproximação da minha prensa, por exemplo, a um sistema com baixa força, e depois que eu eliminei a minha zona de risco, eu vou apertar um comando lá, um comando biomanual, seja lá o que for, para executar a prensagem. Isso a gente chama de proteção intrínseca. Isso é uma coisa que eu não me lembro de todas as máquinas que nós falamos do curtume, de nós ter conseguido em algum lugar usar isso. Por que a gente não consegue usar? Porque as máquinas que vocês utilizam no curtume são máquinas extremamente grandes. Na indústria de calçados, vocês podem ver que as prensas que eles utilizam para colocar enfeites, etc., são máquinas menores, que trabalham com forças menores. Então eu consigo usar o conceito de proteção intrínseca. Talvez, para algumas aplicações, eu não vou descartar, talvez tenha algumas aplicações do curtume que a gente consiga usar esse conceito. E eu não consegui ver nenhuma até agora. Mas pode ser que aí a criatividade humana não tenha limites. Talvez possa surgir uma necessidade de aplicação disso. Tá? Ou seja, essa proteção intrínseca é a proteção que o projetista da máquina deveria estar pensando sempre, né? Ou seja, eu eliminar as minhas zonas de perigo da máquina. É que nem sempre eliminar as zonas de perigo da máquina é uma coisa fácil, porque às vezes eu posso eliminar a zona de perigo da máquina, só que eu estou eliminando também a funcionabilidade, ou seja, para o que aquela máquina foi construída.